Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui no 125º dia do Plaboc. São 125 dias de leitura da palavra de Deus. E eu convido a você que está chegando aqui agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal e ative ali as notificações clicando ali no sininho para que você não perca nenhuma novidade. Sempre que houver vídeo novo, você vai ser notificado. E ainda assim, né, muitas das vezes o YouTube também dá alguns bugs e não notifica ali a galera que é inscrita, mas nós também estamos deixando aqui na descrição do vídeo um link para o grupo exclusivo do WhatsApp. Lá nós postamos todos os links dos vídeos e você certamente ali não vai perder nenhuma atualização, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ali à nossa leitura, vamos agora voltar um pouco à parte histórica, né? Nós tivemos ali um bom período ali lendo ali alguns salmos, depois ali da partida de Davi, né? E agora nós vamos retomar essa parte histórica, certamente depois nós vamos ter ainda um ou outro salmo, vamos entrar no livro de Provérbios, já que nós vamos entrar agora na vida do rei Salomão, né, no reinado de Salomão, onde certamente vamos aprender junto também, assim como nós aprendemos ali sobre a vida de Davi. Tá bom? Lembrando que nós estamos fazendo a leitura em ordem cronológica, né? E essa leitura, ela divide a história bíblica em 10 eras, e nós estamos ali lendo a era da monarquia unida. Já estamos ali na quinta era, tá certo? Lembrando que também nós estamos usando como base a Bíblia de estudo cronológica e aplicação pessoal, tá bom? Essa Bíblia é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um excelente material, um material riquíssimo, um material denso, um material extenso, que certamente vai te ajudar a aprender mais, crescer mais na graça, no conhecimento da palavra do Senhor, porque isso é que faz de nós servos, né? À medida que nós nos dedicamos a aprender a palavra de Deus, os estatutos do Senhor, né, nós vamos ali sendo polidos de acordo com a vontade do Espírito Santo, tá bom? Então hoje nós vamos fazer uma leitura, voltando às nossas leituras salpicadas, e é muito importante, tá, que você entre no grupo exclusivo do WhatsApp, porque lá nós disponibilizamos o plano anual de leitura. Então lá nós temos todos os dias e todas as passagens que são lidas. Então assim você consegue se programar, você consegue acompanhar melhor, tá? E isso é muito importante para que você não possa perder o fio da meada, tá certo? Da história, tá bom? Então, como é que vai ser a nossa leitura hoje? Nós vamos ler o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, os versos 23 até o 25. Depois nós vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 1, somente o verso 1 nesse primeiro momento. Vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Aí vamos ler do capítulo 2, verso 13. Vamos ler todo o capítulo 2, vamos entrar no capítulo 3, e o capítulo 3 vamos ler até o verso 15. Vamos parar ali no verso 15 e vamos pular para segundo Crônicas, capítulo 1, e agora vamos ler do verso 2 ao verso 13. Tá certo? Então, toda essa divisão, tá, ela está nessa Bíblia que nós colocamos aqui, é a nossa base. Então, nós estamos usando essa base para fazer essa leitura. O Plaboc, ele está fundamentado, essa divisão de leitura de passagens, ela está fundamentada nessa Bíblia aqui, tá certo? Então, tudo que vai acontecendo é de uma forma histórica. É como se fosse uma grande linha do tempo. Então, às vezes, você tem passagens em Crônicas, Reis, não é isso? Então, o que essa Bíblia faz? Ela junta as mesmas passagens para que a gente leia no mesmo momento. Então, assim, a gente consegue ter essa visão de tempo corrido da história. E isso tem, olha, tem esclarecido demais a nossa vida, nós temos entendido a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, tá bom? Então nós vamos agora orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe na leitura de hoje. Senhor, nós te pedimos que a tua mão esteja sobre nós, que tu nos auxilies nessa leitura, que possamos aprender mais e mais. Nós assim oramos, pedindo o auxílio do Senhor para cada um dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá?
Então, a primeira leitura é 1 Crônicas, capítulo 29, dos versos 23 ao 25. Lembrando que nós terminamos, antes dessa sequência de vários salmos, vimos ali o momento da morte de Davi, quando ele passa o trono ali para o seu filho. E até uma curiosidade, que Davi, ele vê o seu filho no trono, porque normalmente os reis, o filho só assumia quando o pai morria. E Davi, ele tem o privilégio, ele até glorifica a Deus por isso, porque ele vê o substituto dele sentado no trono. Então, 1 Crônicas 29, 23. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Agora, nós vamos fazer uma leitura de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir? Então, agora nós vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 13. E nós vamos ler agora direto até o capítulo 3, verso 15. Tá bom? Então, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 13. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? Porque vocês lembram que Adonias ele promoveu uma rebelião. Ele quis tomar o trono de Salomão. Vocês lembram disso, né? Então ele quis tomar o trono, ele juntou ali uma galera, fez uma conspiração, chegou a ser declarado rei. Então é nesse momento que, né, que Batseba ela entra a Davi e fala: ó, você prometeu que quem iria reinar era Salomão. Né? E ali Davi, ele arma todo aquele esquema, né? Ele pede para chamar um sacerdote e fala: olha, vai pegar a minha mula, o meu jumentinho, né? Eu não lembro agora se é mula, se é jumento, agora eu não me lembro. Senta Salomão, você vai passear por ele vai ser ungido rei, e vocês vão passear com ele aí na cidade, né? E as pessoas elas vão promulgar, elas vão gritar ali: viva o rei Salomão. Mas nesse contexto de rebelião de Adonias, que queria usurpar o trono. Então ele agora chega para Batseba, né? E ela pergunta para ele: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer. E ela disse: fala. Disse, pois ele, né, no caso Adonias, falando: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeiteis. E ela lhe disse: fala. E ele lhe disse: peço-te que fales ao rei Salomão, que ele to não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Vocês lembram quem era Abisag, né? Abisag era aquela jovem que foi, vamos dizer assim, contratada, ela foi chamada para ficar com Davi ali nos seus últimos dias. A palavra diz que ela aquecia o rei. Né? E um ponto importante é que Davi ele não tocou naquela mulher, não é isso? Então ele não teve nenhum tipo de relação carnal com ela. Então a questão dela com ele era apenas de cuidado, né? Por Davi já ser ali muito idoso. Então a palavra de Deus diz que ela ficava ali com ele para aquecê-lo. Então Adonias, pede essa mulher para que seja sua esposa, tá bom? Então ela disse: eu falarei por ti ao rei. Assim, 19, né? Verso 19. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou à sua mão direita.
Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: Dê-se a Abisag, a sunamita, a Adonias, seu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Porque esses faziam parte ali da conspiração de Adonias. Abiatar, Joabe, né? Então essa galera do mal aí, então se juntou para tomar ali junto com Adonias, usurpar o trono. Agora, pois, vive, verso 24, agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e ficou com Deus. Foi de arrasta para cima. E morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli, em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei: Sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Lembrando que Joabe, ele matou o Abner, né? Ele que era general de Saul, quando ele veio fazendo um pacto com Davi. Então, ou seja, não havia guerra naquele momento, era um momento de paz, mas Joabe, a traição, mata Abner e também mata Absalão, né? Mata Absalão. Então, o sangue que Joabe sem causa derramou. 32. Assim, o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jéter, chefe do exército de Judá. Então ainda tem isso, ainda tem a Amasa, tá? Que ele matou também. Assim, recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Então aqui cabe uma observação, porque ninguém poderia morrer na- ali no altar. Ninguém poderia, então por isso que Joabe ele corre e ele segura ali nas pontas do altar, né? Porque ali a ponta do altar, nós poderíamos dizer que ela significava ali a misericórdia, não é isso? Havia ali essa questão da misericórdia de Deus. Então as pessoas iam para a ponta do altar. Isso nos faz lembrar também até a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher do tempo de Jesus que tinha o fluxo de sangue, mas isso é papo para um outro momento. Então Joabe corre para lá porque ele pensou: não, ninguém vai me matar aqui. Ninguém vai me matar aqui, não pode me matar aqui. Mas sobre Joabe havia uma sentença, né? Havia uma sentença. E Salomão ali, ele coloca aquela sentença, por isso que ele diz: o sangue ele vai cair sobre a cabeça dele mesmo. O sangue inocente
que ele derramou, não é isso? Sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele. Matou na covardia, né, na sem vergonhice. Então, subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, o matou e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Né? Então ele tinha o sacerdote, que era Abiatar. Salomão tira e bota Zadok. Joabe, que era o general do exército, ele tira e bota Benaia. Então, ó, Adonias já foi de arrasta para cima. Abiatar ele mandou para longe. Não é isso? Abiatar ele manda para longe, Joabe ele passa ali mesmo, na ponta do altar, é lá mesmo. Ele falou que não vai sair, então tá tranquilo, então passa ele lá mesmo, Benaia. E aí agora ele chama Simei e disse-lhe, olha, edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, e o teu sangue será sobre a sua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos. Então, olha só, Salomão lhe dá um recado para ele, ele fala: Não, muito boa é essa palavra. Aí, depois de 3 anos, 2 servos de Simei, porque Salomão falou: ó, se tu passar o ribeiro de Cedron, meu camarada, tu vai ficar muito com Deus, tu vai muito de arrasta para cima. Então, 3 anos depois, olha só, 3 anos depois, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Olha, os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate, para Aques, a buscar os seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e já tinha voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei. Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: Boa essa palavra. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. E assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Louvado seja Deus. Então, esse aqui é um ponto muito interessante, irmãos. Porque olha só, deixa eu te explicar uma coisa aqui para os irmãos. E essa palavra é uma palavra muito atual. Deus, ele sempre estipulou para nós limites. Então, a primeira coisa é a misericórdia de Salomão, tá? Então, assim, o rei, ele teve misericórdia de Simei. Porque vocês lembram o que Simei fez? Simei, ele amaldiçoou. Quando Absalão, ele se rebela contra seu pai, né? Porque a casa de Davi era bem tranquila. Então, Absalão, ele toma o trono. Aí, o que Davi faz para não confrontar, não enfrentar, entrar em guerra com seu próprio filho? Absalão entra, o que Davi faz? Sai. Quando ele está passando, Simei o observa e começa a amaldiçoá-lo. Simei começa a amaldiçoar Davi. E aí, aqueles que estavam com Davi falam assim: quer que a gente vá sobre ele? Davi fala: não, deixa que ele vai ser tratado. E quando Davi está dando os últimos conselhos para Salomão, ele fala: ó, lembra-te de Simei. Então, tudo estava para o seguinte: Salomão assumir, ele lá, ó, corta a cabeça de Simei. Mas o que Salomão, ele ainda, com um ato de misericórdia, ele fala: olha só, tu sabe que tu é vacilão. Não é isso? Tu sabe que tu é vacilão. Tá bom? Só que é o seguinte: você vai construir casa em Jerusalém. Mas se tu passar do ribeiro de Cedron, meu amigo, olha só, o sangue vai ser sobre a tua cabeça. Então, esse é o limite que eu te dou. Então, o rei, ele coloca limites para o homem.
É isso que nós precisamos entender. Irmãos, nós temos limites. O servo de Deus, ele tem limite. Os nossos filhos precisam ter limites. Hoje em dia, não há mais limite. As pessoas querem fazer o que elas querem. As pessoas querem deixar as crianças fazerem o que elas querem, com certo tipo de educação, com algum certo tipo de teoria, que vão de encontro à palavra de Deus. Porque a criança não pode ser corrigida. Não, mas para ela ser corrigida, você tem que corrigir assim, porque tem que não sei o que positivo, que tem não sei o que negativo, que tem não sei o que neutro, que tem não sei o que fase, que tem não sei o que retorno. Né? Daqui a pouco estão misturando pedagogia com eletricidade. Não, porque não pode ser assim, que tem que ser assado, porque tem que ser assim, senão a criança não pode, professor agora não pode mais corrigir de caneta vermelha, porque o aluno vai se ofender, tadinho, coitado dele, e não pode tocar aqui nesse menino que ele cometeu um crimezinho, coitado, tadinho, ele é tão vítima da sociedade. Oh, pobre, que coitado. O que que nós estamos fazendo como sociedade? Nós estamos extrapolando os limites. E muitas das vezes, a igreja também, ela alarga os limites que Deus colocou. Mas, irmãos, uma coisa é certa: para aqueles que ultrapassam os limites que foram colocados pelo rei, o sangue será sobre a nossa cabeça. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar para os limites que o Senhor nos dá pela sua palavra. Irmãos, os limites, eles são colocados na palavra de Deus. Não são limites colocados pelo seu líder religioso, pelo seu presidente, pelo conselho, pelo seu isso, pelo grupo lá que comanda a sua igreja. Não são eles que têm que colocar limite na nossa vida. Nós temos a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Ali nós sabemos até onde nós podemos ir, até onde nós podemos falar, até onde nós podemos agir. E muitos hoje estão fazendo o quê? Passando dos limites. E aí o sangue será sobre a sua, a minha e a cabeça de quem for. E também o detalhe interessante aqui é que foram 3 anos, então, Salomão esqueceu disso. Salomão não lembra mais disso não. Mas, irmãos, o rei, ele sabe de tudo, irmãos. O rei, ele sabe de tudo. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo. E outra coisa, ele foi e voltou. Tudo bem. Aí ele foi, ele não fugiu, pô. Ele foi e voltou. Queridos, desobediência, ela desagrada a Deus de uma tal forma. Nós vemos isso quando lemos ali a vida do povo de Israel no deserto, o tempo dos juízes, um tempo de grande desobediência, um tempo de grande apostasia, e viraram as costas para Deus. Ele foi, a desobediência foi em ir, não era para ele ter ido. O limite é, se você passar o ribeiro de Cedron, meu amigo, o seu sangue vai ser sobre a sua cabeça. Então, meus irmãos, nós precisamos estar dentro dos limites do Espírito Santo. Então, não ultrapasse esse limite, não brinque com o pecado, não brinque com a apostasia, não brinque. Esteja dentro dos limites que o rei ele nos colocou. Então, a igreja ela tem um limite. Esse limite é viver de acordo com as palavras de Jesus, de acordo com o evangelho eterno do Senhor. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos extrapolar os limites. Não podemos ser permissivos com aquilo que Deus não permitiu. Não é isso? Nós precisamos estar atentos a isso. Então, o que que aconteceu? Morte. E aqui nós estamos falando de morte da alma, irmãos. Nós estamos falando de morte eterna. Nós estamos falando de uma vida eterna sem Deus, de uma vida eterna sem Jesus. Estamos falando de um sofrimento eterno que a alma vai padecer. Por quê? Por desobedecermos os mandamentos, os estatutos do Senhor. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos um limite, o juízo, ele virá. Nada está esquecido diante do rei. O rei ele sabe de todas as coisas. Tudo chega ao rei. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então atente para isso. Não rompa os limites. Amém? Então,
Eu também poderia falar aqui sobre os escravos, né? Os que fugiram. A preocupação dele foi essa, preocupação material. 2 escravos. Quantas pessoas têm perdido as suas vidas por causa de bens materiais? Tem extrapolado os limites do Espírito Santo, tem extrapolado os limites do Rei e tem perdido as suas vidas espirituais, tem perdido as suas famílias, os seus casamentos, por causa da carne, por causa da cobiça, por causa da mentira, por causa do engano, por causa da falsidade, por causa daquilo que é terreno, aquilo que é temporal. Então atente para isso, meus irmãos. Vamos acordar, igreja. Igreja, vamos despertar. Então aqui acaba Joabe, não é isso? Abiatar ele manda para Anatote. Joabe ele é morto ali, segurando mesmo nas pontas do altar. Adonias também é morto ali. E Simei recebe essa orientação ali, descumpre e também o sangue recai sobre a sua cabeça. 1 Reis, capítulo 3. Bom, a gente leu 1 Reis, capítulo 2. Aí olha só o que o dito cujo do Salomão faz já no capítulo 3. Tá? Grave isso aqui. Olha como é que começa. Olha como que começa. Tá bom? E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda muito menino pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste essa coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, vamos lá para o segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Vamos ler agora dos versos 2 até o 13. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais.
E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. Então perceba, nós estamos lendo a mesma passagem, mas agora no livro das Crônicas. Verso 8. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então disse Deus a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas, fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Assim, Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui cabe um comentário rápido. O que você tem pedido a Deus? O que tem sido a preocupação da sua vida e da minha vida? Qual tem sido a nossa preocupação como servo de Deus? Prosperidade? Riqueza material? Fama? Status? Reconhecimento humano, né? Reconhecimento, ser famoso, ser best-seller, celebridade, estrela, enfim. Perceba como um pedido humilde, ele move o coração de Deus a nos dar outras coisas. Mas o que importa é a nossa prioridade. E Jesus, ele vem colocar para nós qual é a nossa prioridade. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso? Essa é a nossa prioridade. Buscarmos o reino, aquilo que é do reino. E aquilo que é do reino é aquilo que Jesus, ele colocou para nós. As palavras do rei. Em primeiro lugar, o que eu quero do reino é o rei. É o rei habitando na minha vida, é o rei habitando no meu coração, é o rei habitando na minha mente, direcionando a minha caminhada. Eu quero ouvir o rei, eu quero seguir os passos do rei, eu quero estar junto do rei, eu quero ouvir os conselhos do rei, eu quero servir ao rei, eu quero ser fiel ao rei, eu quero lutar as guerras do rei, eu quero ser fiel ao rei, eu quero servir ao rei, eu quero estar à disposição do rei. Essa é a nossa prioridade, irmãos. Salomão ele entendeu isso. Ele não pediu as coisas materiais. Tiago ele fala isso, né? Se você deseja sabedoria, peça a Deus e ele dará. E a gente tem pedido, a gente tem, eu vou colocar entre aspas, né? Porque oração não se desperdiça. Temos desperdiçado orações porque queremos coisas materiais, irmãos. A igreja precisa acordar. Nós precisamos pedir a Deus aquilo que é do alto. Precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a vivermos a Sua palavra na sua completude. Precisamos viver a palavra de Deus, que o Senhor nos dê força para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos pacificadores, para que tenhamos fome e sede de justiça, para que possamos amar os nossos inimigos, para que possamos orar pelos aqueles que nos perseguem, para que possamos destilar amor, para que o Senhor nos dê forças, para que quando nos chamarem, nos obrigarem a andar uma milha, nós andemos duas. Quando nos pedirem a capa, que nós possamos ter força, coragem, determinação, e no Espírito Santo dar também a túnica. A prioridade é o reino dos céus, irmãos. Precisamos parar
com as prioridades materialistas e temporais. Tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui vai passar. Isso não tem valor. E ainda que tenha, é um valor que vai se acabar. É um valor que vai conosco para a sepultura. Mas o maior valor, o valor da vida eterna, o valor da nossa alma, a alma dos nossos filhos, a alma das nossas esposas, esposos, da nossa família, a alma daqueles que nós amamos e também daqueles que não nos amam, daqueles que muitas vezes nos perseguem. Nós fomos chamados para pregarmos o evangelho da salvação às almas que são perdidas, porque Deus as ama assim como nos amou. E a gente fica perdendo tempo com materialidade daqui, prosperidade daqui, ficar rico para cá, ficar milionário para lá. Acorda, igreja do Senhor, acorda, acorda. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento à sua igreja, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar no caminho do Senhor, para que nós possamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, que nós possamos seguir a palavra, que nós não possamos violar a palavra, vituperar a palavra, o evangelho de Jesus. Amém? Estamos aqui. Nós terminamos a nossa leitura de hoje. Vamos agradecer a Deus e deixa aqui nos comentários qual versículo mais te impactou, qual a lição que você aprendeu na leitura de hoje, que você possa compartilhar com a gente, que a gente possa aprender juntos. Tá bem? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado de que o mais importante é aquilo que é eterno, que o reino de Deus é o mais importante. Concede sabedoria a cada dia da nossa vida, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por nos fazer entender isso. Te louvamos pelo teu sustento, pela tua ajuda em mais um dia de leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua saúde, sua família, o seu trabalho e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.